Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025. Vamos ter nesta segunda-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Eslováquia contra a seleção do Luxemburgo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Eslovênia contra a seleção da Suíça. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Irlanda do Norte contra a seleção da Alemanha. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Islândia contra a seleção da França. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gol ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Macedônia do Norte contra a seleção do Cazaquistão. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção de País de Gales contra a seleção da Bélgica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Suécia contra a seleção de Kosovo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa ganha e fora marca. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Ucrânia contra a seleção do Azerbaijão. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gol ou casa. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gol na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Irlanda, divisão Premier, a 33ª rodada, temos a equipe do Cork City contra a equipe do Shelbourne. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pelo Chile, a Liga de Primeira, 24ª rodada, temos a equipe da Universidade de Chile contra a equipe do Palestino. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Colômbia, Primeira B, encerramento da 14ª rodada, temos a equipe do Patriotas contra a equipe do Ula. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance. Casa com empate e devolve aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Argentina, encerramento da 12ª rodada, temos a equipe do Platense contra a equipe do Deportivo Riestra. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 32ª rodada, temos a equipe do Volta Redonda contra a equipe do Atlético Goianiense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance.
fora com empate, placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela Colômbia, primeira encerramento da 15ª rodada, temos a equipe do Once Caldas contra a equipe do Independente Medellín. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Equador, a Copa do Equador, as quartas de final, temos a equipe do Independente Del Valle contra a equipe da Universidade Católica. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 32ª rodada, temos a equipe do CRB contra a equipe do Ferroviária. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Colômbia, primeira encerramento da 15ª rodada, temos a equipe do Fortaleza contra a equipe do Boyacá Chicó. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.